Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal. Eu me chamo Alexandre Rodrigues e esse é o meu canal de Biologia, aulas gratuitas para você que está aí do outro lado, querendo passar no vestibular. E olha só, essa é a segunda aula de citologia, ser humaninho, segunda aula, isso mesmo. A primeira aula já está disponível para você aqui, ó, hashtag aula 2, ser humano. Na aula 1 eu falei tudo sobre célula, entrei na célula, dinamizei a célula, expliquei a morfologia, dei várias dicas importantes para você. Então, ó, se você ainda não assistiu a primeira aula, quero te convidar a parar essa aula aqui, tá? Ir lá na primeira aula, assistir e aí continuar através dessa segunda aula, na qual a gente vai estar falando sobre membrana plasmática. Isso mesmo, a gente está na semana da citologia, então eu vou estar postando várias aulas sobre citologia aqui, tá? Começando com a célula, passando aqui pela membrana, depois vamos entrar em organelas, beleza? Então fica ligado, porque é um conteúdo de grande relevância para você que é vestibulando, vai fazer vestibular em geral e o Enem, tá? A citologia é um dos conteúdos mais cobrados, tá? Chegando ali a 30% a 40% às vezes da prova, porque ela está inserida em vários assuntos, então fica atento, beleza? O que a gente vai estar vendo hoje? A membrana plasmática. Então deixa eu te dizer aqui logo de cara, né, quais são as funções básicas da membrana, beleza? A membrana, galera, ó, ela delimita a célula. Delimitar a célula é dizer para a gente onde a célula começa e onde a célula termina, tá? Essa delimitação nos faz entender o tamanho da célula, a forma que ela possui, se ela possui expansões como, por exemplo, microvelosidades, que são expansões que já foram muito cobradas pelo Enem. Essas expansões, por exemplo, faz com que a membrana tenha expansões para fora da célula, criando ali os chamados falsos dedos, né? Dedos de luva, que aumentam o quê? O contato com o meio externo e aí aumenta a superfície de contato, absorvendo mais nutrientes, ou seja, a busca, né, da célula ali é constantemente pela alimentação, pelos nutrientes em geral, através da nossa dieta, tá? Então volta para cá, delimita a célula e controla o conteúdo celular, conteúdo interno, tá? Galera, o conteúdo interno da célula é diferente do conteúdo externo, tá? A química, né, interna da célula é completamente diferente, tá? Ali a concentração do pH, ali a concentração de íons, de átomos, de moléculas em geral, ela é totalmente controlada pelo núcleo celular e é diferente no meio externo. E é graças à membrana que ela consegue, né, realizar esse equilíbrio, né, essa estabilidade. Outra coisa importante é a permeabilidade seletiva, tá? A permeabilidade seletiva, pessoal, ela é muito importante, é uma das funções de maior destaque da membrana, porque ela pré-seleciona aquilo que pode entrar na célula e aquilo que não pode. De certa forma, o que ela faz é selecionar os nutrientes mais importantes, temos aí os minerais de forma geral, temos as vitaminas, temos as substâncias orgânicas como proteínas, carboidratos e lipídios, porque todos esses elementos serão utilizados pela célula, de alguma forma, seja para sua própria estrutura, fabricando a membrana, organelas e outros, assim como para nutrir a célula propriamente dita. Agora, veja bem, se caso eu tenha ali partículas virais, pedaços de bactérias e outros elementos estranhos, ela possui receptores de membrana que conseguem detectar que isso não é algo muito interessante para ela, então ela meio que impede a entrada desses elementos quando possível, tá? Agora veja bem, já que ela permite a entrada de uns e impede de outros, está aí então a permeabilidade seletiva, tá? Tranquilo? Bom, agora eu quero que você preste atenção aqui, eu vou falar do colesterol com você, do carboidrato, mas para isso ficar mais claro para você, vem primeiro para o desenho, tá? Olha aqui, ó, tá? Temos aqui uma fração, um fragmento da membrana plasmática. O que acontece? Imagina aí uma célula, tá? Você tem aqui a membrana da célula, certo? A membrana plasmática da célula. Aí eu tirei um pedacinho da membrana, ampliei e trouxe para cá. Então aqui o que você está vendo é uma fração, uma partícula, um pedaço da membrana plasmática ampliado. Você deve ter notado que ela é formada por um conjunto de estruturas, tá? Ela não é formada apenas por um único elemento, tá? Você tem vários elementos compondo a membrana. E é isso que faz essa membrana ser chamada de mosaico. Então, o termo mosaico, que foi descrito por dois cientistas, tá? Chamados Singer e Nicholson, esses dois cientistas nos explicou
eles nos mostraram, tá, que a membrana ela é um mosaico fluido, porque ela é composta por vários elementos. Vamos ver esses elementos? Você tem aqui, por exemplo, ó, essas estruturas que se repetem aqui, tá vendo? Ó? Desse lado, vamos supor que essa área aqui seja o meio interno da célula, e essa área aqui também, tá vendo? Voltada para essa área, seria o meio externo. Então vamos chamar de face. Então você tem aqui, ó, uma camada de fosfolipídios voltadas para o meio interno, ou seja, uma face de fosfolipídios voltada para o meio interno e uma face voltada para o meio externo. Já que ela tem uma face que está voltada para o meio interno e uma face que está voltada para o meio interno, nós percebemos que existe uma bicamada. Então, é uma bicamada de fosfolipídios. Isso mesmo, esse termo é um termo que você vai encontrar muito na nomenclatura de biologia, ali, né, nos livros de biologia. Bicamada de fosfolipídio é justamente para nos dar a ideia de que você tem essa face de fosfolipídio e essa outra. Então, não é formada por uma camada só, mas por uma dupla camada de fosfolipídio, que é a substância mais abundante da membrana plasmática, tá bom? Além disso, você vai perceber que entre os fosfolipídios você vai encontrar essas estruturas em vermelho aqui, ó, sacou? Esse é o colesterol, tá? O colesterol, ele tem aí uma grande importância, tá? A gente vai estar falando sobre ele. Mas além dos fosfolipídios e o colesterol, você também deve ter percebido que tem essas estruturas maiores aqui, tá vendo? Que são as proteínas. Repare uma coisa, as proteínas não são iguais. Você tem, por exemplo, a proteína transmembrana. Por que ela é chamada assim? Porque ela atravessa as bicamadas. Ela começa numa face e termina na outra. Ela consegue atravessar as duas camadas de fosfolipídio. Daí o fato dela ser chamada de proteína transmembrana. Já essa proteínazinha aqui, ó, que também surge desse lado, ela está sempre o quê? Presa a uma das faces, porque ela é muito curta, ela é pequena. Então ela está ali, ó, né? Ou numa face, ou na outra, ou às vezes nas duas, né? Como é o caso aqui no nosso desenho. Como elas são muito curtas e elas não conseguem atravessar a bicamada, elas são chamadas de proteínas periféricas. Elas ficam pela periferia da membrana. Além disso, temos essa proteína aqui muito interessante. Essa aqui é bem legal. Por quê? Porque ela é bem maior e você deve ter notado, tá? Que ela tem um canal aqui, ó. E aí uma das extremidades geralmente se toca para manter o quê? A membrana fechada. Ela não pode ficar com o canal aberto ali, senão ela se rompe, certo? Ou outros elementos podem entrar ou sair. Então o que acontece? Essa proteína, ela está sempre com uma das extremidades fechadas. Então quando ela abre essa extremidade, ela obrigatoriamente fecha a outra. Mas se você notar, ela tem um canal de passagem. Isso faz ela ser conhecida como proteína de canal e eu vou te mostrar a importância dela daqui a pouco. Tudo bem? O que ficou faltando? Os carboidratos, que são esses elementos assim pretinho aqui, ó, tá? Que podem estar unidos a elementos diferentes na membrana, tanto o fosfolipídio quanto a proteína. Então volta para cá. Agora que a gente sabe, a gente identificou quais são as estruturas presentes na membrana plasmática, faz sentido você chamar isso de mosaico, porque são várias peças se unidas para formar uma estrutura mais complexa que é a membrana. E o termo fluido é porque a água e os sais minerais passam por ela de forma natural, do meio externo para o meio interno. Daí o termo mosaico fluido. Nicholson e Singer descreveram não só a estrutura, mas a importância da membrana como um todo. Beleza? Então vem para cá. Temos aqui, ó, o colesterol, lembra? Essas estruturas em vermelhos. Eles estão ali, né, espalhados pela membrana entre os fosfolipídios. Colesterol, galerinha, é gordura, certo? Então é uma estrutura que, de certa forma, é apolar, ou seja, não tem afinidade à água, tudo bem? Mas é engraçado dizer que parte desse colesterol é polar. Isso mesmo, o colesterol é uma substância anfipática. Vou repetir, anfipática. Por que a gente pode afirmar que é uma substância anfipática? Justamente pelo fato de que parte desse colesterol é apolar, não tendo afinidade à água. E outra região dele é polar, tendo afinidade à água. Quando você tem uma estrutura com essas duas características simultaneamente, dizemos que essa estrutura é anfipática. Tudo bem? Além disso, essa característica de ser anfipática permite o que na membrana? O colesterol ajuda, né, a conferir uma estabilidade à membrana plasmática.
Ou seja, permite que determinadas substâncias como água, por exemplo, sais minerais, até mesmo vitaminas que são carregadas por essa água, entrem na célula com toda facilidade, enquanto que outras moléculas serão impedidas para entrar de qualquer jeito. Isso facilita muito a estabilidade da membrana. Temos aqui o carboidrato. Lembra do carboidrato? Ele está presente aqui e aqui. E você deve ter notado, tá, que o carboidrato ele está unido a outras estruturas diferentes. Se você olhar, ó, esse carboidrato está preso, está unido, né, a essa proteína periférica. Quando você tem essa união, você chama isso de glicoproteína. Glico de glicídio, que é carboidrato, e a proteína na qual esse carboidrato está unido. Quando você tem o carboidrato unido ao fosfolipídio, você chama isso de glicolipídios. Isso mesmo, tá? Um glicídio unido a uma gordura, um lipídio. Esses termos eles são importantes porque geralmente eles aparecem ali, né? Eles surgem no enunciado da questão. E você que conhece o significado, né? Sabe que estruturas estão ali relacionadas, vai te ajudar muito a entender as questões, principalmente sair dela com 100% de êxito, tá? Isso é o que nós chamamos de glicocálice, tá? A glicocálice é justamente essa composição desses elementos citados aqui, por isso que eles chamam isso de glicocálice, tudo bem? Agora que a gente entendeu, ó, né, a estrutura, né, bioquímica aqui da membrana, eu quero falar com vocês um pouquinho aqui, ó, sobre o quê? Né? O fato desse colesterol novamente. Por quê? Eu disse para vocês que o colesterol, tá? Ele é uma substância, ele é uma estrutura anfipática, confere estabilidade, mas eu quero destacar uma coisa. O colesterol presente na membrana plasmática aqui, ele só é existente, só está presente em célula animal. Você não vai encontrar colesterol em célula vegetal. Anota isso, ser humaninho, tá? Olha para cá agora. Bom, vimos aqui, pessoal, que os fosfolipídios, tá? Eles são muito ricos em termos de quantidade, certo? Você vê que a quantidade aqui, ó, né, de fosfolipídio é o que predomina na membrana plasmática. Mas vimos também a importância da proteína, certo? Que as proteínas não são todas iguais, elas são distintas. Então vamos falar um pouquinho sobre elas. No caso aqui, as funções da proteína, eu destaquei algumas. As proteínas existentes na membrana têm funções bem determinadas. A primeira delas é que elas são enzimáticas, ou seja, são enzimas. E qual é o papel de uma enzima, galera? A enzima é um tipo de proteína especializada na digestão, na quebra. No que ela quebra aquela substância que geralmente é uma proteína muito grande, uma macromolécula, ou um carboidrato, ou um lipídio, ou seja, uma molécula muito grande, para que ela possa ser diminuída, ou seja, transformada em substâncias menores, que é chamado de monômeros. Então, quando ocorre essa quebra, o que vai acontecer? A quebra dessa molécula ela vai ser, né, uma determinada velocidade, um determinado tempo. Quando a enzima faz essa função, o tempo da quebra dessa molécula é menor e com também menor gasto de energia. Eu vou repetir. A enzima tem um papel muito importante porque ela quebra a molécula em um tempo menor e com menor gasto de energia. É isso que faz a enzima ser uma proteína tão importante para o nosso metabolismo. Além disso, ó, transporte. Isso mesmo, algumas proteínas têm papel de transporte. Pode citar uma bem famosa, hemoglobina. A hemoglobina está dentro da hemácia, tá? A hemácia ela não tem núcleo, não tem material genético. Dentro dela tem uma proteína, que é chamada hemoglobina, que é composta por ferro, um mineral que a gente adquire na nossa dieta, e esse ferro tem afinidade pelo oxigênio. Galera, olha que importância. Graças a essa proteína chamada hemoglobina, é que o nosso oxigênio pode ser transportado para os nossos tecidos. Então, é uma proteína de transporte. Além disso, receptora. Isso mesmo. Em volta de toda essa proteína aqui, voltada para o meio externo, a face externa da célula, você tem vários receptores de membrana. Esses receptores de membrana têm um papel importantíssimo, que é detectar as moléculas, ou seja, os açúcares, os açúcares, as proteínas, os lipídios, né? Até mesmo as vitaminas, outros minerais, e detectar também substâncias estranhas que não devem entrar nas células, tá? Então esses receptores de membrana detectam tudo o que está acontecendo em volta da célula e dessa forma ela vai interagindo com o meio externo e ali, ó, absorvendo os nutrientes necessários para ela, tá? E ancoragem, isso mesmo. Algumas células precisam se prender a outras células.
para tocar nutrientes. Nós chamamos isso de ancoragem. Então ela tem algumas estruturas de ancoragem em sua membrana que fazem com que elas consigam se encaixar e tocar nutrientes entre elas. É importante que você tenha essa ideia de como essas funções estão relacionadas a proteínas e não a outras substâncias. Tudo bem? Olha para cá agora. No caso do fosfolipídio, o que a gente vai fazer agora? Como o fosfolipídio é uma das estruturas de maior destaque, eu vou destacá-lo aqui para você. Então eu vou pegar um fosfolipídiozinho desse aqui, vou ampliar e vou colocar aqui para você. Ó. Pronto, ampliei. Notem que o fosfolipídio tem uma estrutura muito específica, tá? Ele é uma substância anfipática, ele é uma estrutura anfipática, tá? Assim como o colesterol, ele tem uma região polar e uma região apolar, tá? A cabeça, tá vendo aqui, ó? Essa região redonda é a região da cabeça e aqui, ó, é a região da cauda. A região da cabeça, galera, tá? É a região em que você vai chamar de região polar ou hidrofílica, logo tem afinidade pela água, tá? Essa região é composta bioquimicamente por fosfato e glicerol. Glicerol é um carboidrato, então é riquíssimo em energia, tá? E fosfato é um tipo de átomo muito rico na natureza que está presente, por exemplo, nos nossos ossos, nos nossos dentes, unhas. Então é muito importante que você tenha o conhecimento também de localização. Por que isso? Porque a gente precisa identificar a estrutura bioquímica, isso é cobrado no Enem, tá? Bioquimicamente, do que a cabeça é formada, por que ela é polar, por que ela é hidrofílica, justamente por causa dessa composição, tá? Essas estruturas permitem que essa área do fosfolipídio seja polar, tenha afinidade pela água. Já a cauda, olha que interessante, ela é apolar, justamente porque significa dizer que ela é formada por estruturas que não têm afinidade pela água, fazendo com que a cauda seja o que, gente? Hidrofóbica com relação à água. Isso significa dizer que, bioquimicamente, a cauda é formada por ácidos graxos, de dois tipos, ácidos graxos insaturados e ácidos graxos saturados. Vamos ver a diferença? Anota isso que eu vou te falar. Os ácidos graxos insaturados e os saturados, quando colocados em temperatura ambiente, eles vão ser encontrados de maneira diferente. Os insaturados em temperatura ambiente, eles são encontrados na forma líquida. E você vai encontrar em que local na natureza? Os óleos vegetais. Isso mesmo. Já os saturados, em temperatura ambiente, são encontrados na sua forma sólida. E você vai encontrar em todas as estruturas de origem animal, ou seja, no ovo, lá na gema, na carne vermelha, na carne de porco, no frango. Então, tudo que é de origem animal, você encontra a gordura, o ácido graxo na sua forma, né, natural ali, né, sólida. É importante que você saiba distinguir o que é um insaturado e saturado, porque bioquimicamente as questões caem falando sobre isso. E também saber distinguir onde você pode encontrá-lo. Então, olha como essas dicas elas são interessantes para você. Tranquilo? Agora, vocês notaram que você tem uma região, né, apolar e uma região polar? Então, o que isso significa? Então, volta para o desenho. Isso significa que a água passa, né, ela passa pela bicamada de fosfolipídios com toda a facilidade do mundo. Mas na hora de sair, existe uma certa dificuldade, porque a região da cauda impede essa saída. É justamente para que a nossa água interna, né, para que a água existente dentro da célula não seja perdida com muita facilidade e acabe arrastando também os elementos ricos ali, como sais minerais e vitaminas, tá, que estão dissolvidos ali nessa água. Então, essa capacidade que a célula tem de impedir a saída em abundância dessa água é que permite que o meio interno dessa célula seja diferente do meio externo, tá? E aí é interessante você saber também com relação aos transportes que existem para levar esses nutrientes da face externa, ou seja, do meio externo da célula, para o interior dela. E aí você precisa lembrar dos transportes, que são a osmose, que é o transporte de água, somente água, a difusão, que é o transporte de substâncias sólidas, que a gente chama de soluto. Então você tem ali, por exemplo, a sacarose, que é o açúcar, você tem ali o sal de cozinha também, né, que é o sódio, então são elementos sólidos,
E você tem ali também o transporte chamado transporte ativo, que é quando você tem a bomba de sódio e potássio, tá? Então preste atenção, esses são os 3 transportes, tá? Via membrana, através da membrana. Então você tem a osmose. A osmose transporta o quê? Água. Sempre a favor de um gradiente de concentração. Do meio menos concentrado para a região mais concentrada. Sempre assim. A difusão transporta o quê? Substâncias como gases, oxigênio, gás carbônico e nutrientes, tá? Como sais minerais, vitaminas, né? Açúcares e etc. Essas substâncias sólidas também são muito pequenas e aí são transportadas para dentro da célula também em favor de um gradiente de concentração, do meio menos concentrado para o mais concentrado. Esse transporte também é chamado de difusão simples. Agora, a difusão facilitada, é isso mesmo, a difusão você pode chamar de simples e facilitada. A facilitada é quando tem moléculas maiores, proteínas muito grandes, carboidratos e lipídios muito grandes. Essas substâncias, quando são muito grandes, elas não conseguem passar pela via camada justamente por causa do tamanho delas. Então, como faz para essas moléculas entrarem na célula? Entra em ação a proteína de canal. A proteína de canal, então, permite que exista um canal para que essas moléculas maiores possam entrar na célula. É ela que facilita a entrada dessas moléculas. Daí o termo difusão facilitada. Então vamos recapitular? Você tem a osmose, que é o transporte de água, certo? Somente água, a favor de um gradiente de concentração, do meio menos para o meio mais concentrado. Aí você tem a difusão, que é dividida em duas, a simples e a difusão facilitada. A simples transporta substâncias como gases e sais minerais, por exemplo, são muito pequenininhos, e também do meio menos concentrado para o mais concentrado, ou seja, a favor de um gradiente de concentração. Já a difusão facilitada, as moléculas são maiores, precisa de um facilitador. Esse facilitador é a proteína de canal, permitindo que esse canal, deixe entrada nessas moléculas maiores. Pronto, essa difusão facilitada também é um tipo de transporte que a gente chama de passivo. Então, a osmose e as difusões são transportes passivos, ou seja, não gastam energia nenhuma para que ocorram. E aí vem o terceiro transporte, a bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio, como o próprio nome diz, transporta potássio e sódio contra um gradiente de concentração. E é isso que faz com que gaste energia, porque vai do meio mais para o meio menos concentrado. Quando você tem quando a célula força a entrada de uma molécula, ou seja, no caso aí um átomo como potássio e o sódio, na bomba de sódio e potássio, a entrada desse material, ela é uma entrada forçada. Quando ocorre esse esforço da célula para a entrada dessas substâncias, há um gasto de ATP. Esse gasto de energia é que faz com que você classifique esse transporte como um transporte ativo. Ou seja, um transporte ativo é um transporte que tem gasto de energia. Ou seja, a osmose é um transporte passivo, as difusões são transportes passivos, sem gasto de energia, e a bomba de sódio e potássio é um transporte ativo com gasto de energia. Beleza? Gostou da aula? Então eu quero te pedir, por favor, que você deixe seu like, tá? Acione o sininho para receber as notificações das aulas que eu vou estar colocando aqui. Lembre-se que nós estamos na Semana da Citologia. Essa é a segunda aula, vem mais aula por aí. E também me procure lá nas redes sociais, me siga nas redes sociais, Facebook, Instagram. Eu coloco muita coisa legal lá. Espero ter conseguido realmente contribuir para os seus estudos, tá? Obrigado por ficar até o final. Deixe seu comentário, compartilhe e até a próxima aula.